Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores. E hoje nós conversamos com convidados que atuam nessa área. Nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, no nosso site pauloguidali.com.br e na nossa conta no Telegram. Se você é fabricante, lojista, fornecedor de segmento casa, você pode anunciar conosco, onde a marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações no nosso estúdio, que está dentro do Solar Rosário, e interagir com os nossos convidados. E falando em convidados, eu estou hoje com a Marília Bender Almeida. Isso. E você tem um projeto fantástico, por isso que eu te chamei. Obrigada pelo convite, Paulo. Mas você vem de uma tradição da arquitetura e design de interiores, porque a tua família está nesse ramo há algum bom tempo. Faz tempo, isso. Eu fui nascida e crescida em obra, né? Assim, a vida inteira em obra. Meus pais trabalhavam juntos, fundaram um escritório que tem mais de 30 anos já de carreira. Minha mãe é arquiteta, meu irmão é arquiteto. Eu tentei fugir, fiz direito, mas depois não teve jeito, fiz design de interiores. E lá ficou. E lá fiquei. Escuta, me conte para mim de onde surgiu esse projeto fantástico que você toca hoje, que é o Caçamba do Bem. Como que nasceu essa ideia? A ideia nasceu muito ali do dia a dia de obra, onde eu via que sobrava muito material bom e material que poderia ser reaproveitado. Mas, antes disso, eu também vi muitas vezes a minha mãe fazer isso em casa. Então, a gente fazia bastante casa-cor. Então, eu lembro muito do que sobrava da casa-cor, ela dava um jeitinho de reaproveitar na casa dela. Então, eu cresci vendo isso, entendendo que às vezes o que não serve para você pode servir para mim. Então, entendendo também que o material às vezes poderia se adaptar a um lugar diferente. Então, acho que já tinha aquilo ali na cabeça que eu vi desde criança. Aí, quando eu ingressei ali no escritório e comecei a vivenciar a rotina de obra, eu comecei a entender, tá sobrando muito material, né? O que a gente faz? Então, o cliente ia reformar um banheiro, tirava a bancada, tirava o vaso. O que acontecia com aquele material? Essa é a minha pergunta. Da onde que vem essa sobra de material? Você está me explicando aí. Então, vem de reformas, de mudanças? Isso, vem de reforma. Vem a pessoa que comprou um apartamento e não gostou dos materiais que foram entregues. Comprou um apartamento usado, Isso. quer reformar. Quer reformar. Vem também bastante de loja, porque às vezes aquele produto está muito tempo na loja, ou está com uma pequena avaria, ou não faz mais sentido para a loja, então o material meio que se perde ali, que está só ocupando espaço. Então, a loja, antes que ele vire resíduo, ela vai lá e consegue me doar. Então, eu consigo dar um fim para esse material. Tem bastante peça também que a gente acaba recebendo e que sozinha eu não consigo resolver. Então, a gente acaba dando um design ou dando um tratamento para ela. Eu já vou entrar aí. Que eu acho bastante coisa. Você me contou e eu achei bem interessante isso. Você começou há 6 anos, pequenininha, obviamente. E aí você percebeu que isso ia ganhando volume. Eu entendi que é frequente, assim, então, e cada vez mais eu entendo que, assim, tem braços que podem ir surgindo e cada vez mais a ideia é realmente conseguir diminuir o impacto da construção civil, né, do resíduo que é gerado, e também o que eu acho muito legal do projeto, Paulo, é levar o bem-estar que eu vejo nos clientes, que é do escritório de arquitetura, para outras pessoas que talvez não tivessem acesso. Porque como eu vendo esse material com um baita desconto, então a pessoa vai lá e se anima para reformar o banheiro, então ela vai lá e compra uma cuba que talvez se não tivesse aquele desconto ficasse pesado para ela. Então a gente está levando o bem-estar da arquitetura também para pessoas que não conheciam esse mundo. Agora, você acha que ainda hoje, e isso deve ser recorrente, muitas coisas acabam nesses grandes lixões, nessas coisas assim, Muito. Não é? Porque bastante. Às vezes a pessoa não está informada, ou está desinformada, ou não dá muita importância. Então, a tua missão também é criar uma cultura, né? É criar uma cultura. Hoje em dia eu passo por cada caçamba na cidade, eu fico olhando, espiando, e às vezes eu vejo vaso, às vezes eu vejo móvel, cadeira. Então, muita coisa que poderia ser reaproveitada. Eu acho que exige da pessoa que vai reformar, do arquiteto, da pessoa física, um planejamento, né? Porque assim, eu vou tirar isso aqui, então deixa eu me organizar antes para doar. Muitas vezes a pessoa acaba deixando aquilo de lado, chega uma hora que tem que tirar aquilo do espaço e a pessoa joga em qualquer lugar. Então, exige um planejamento para a pessoa conseguir dar um destino, né, assim, valioso para essa peça, não descartar ela numa caçamba. Você começou pequena, Sim. Né, num espaço, obviamente... Começou na garagem da minha mãe. Até o dia que eu acho que chegou
Eram, sei lá, umas 7 portas, 2 cama box, e daí não cabia mais o meu carro. Aquele galho cheio Exato. não deu mais. Não deu. Daí eu falei, não, a gente precisa de um espaço. Uhum. Aí a gente conseguiu um espaço, depois migrou para outro. Hoje eu estou em outro depósito, que já está ficando pequeno de novo. Mas o teu primeiro movimento, Marília, isso é uma curiosidade minha. O teu primeiro movimento foi o seguinte: eu preciso reaproveitar isso. Como que você foi divulgando isso? Porque nós estamos falando de 6 anos atrás, né? Sim. Como que você foi divulgando? Como que você foi conscientizando algumas pessoas através do teu meio? Sim. Na verdade, primeiro, a princípio, minha ideia, quando eu vi que estava sobrando muito material, era encontrar uma instituição que eu pudesse destinar isso direto. Mas aí eu vi que não fazia muito sentido, que era difícil, que a sobra que vinha de resíduo, assim, de arquitetura e design era muito específico. Aí, conversando, aí me veio a vontade de criar o próprio projeto. Aí, enfim, sentei, desenvolvi, aí na época até eu tinha mais 3 amigas que ingressaram no projeto comigo, então a gente sentou, desenvolveu, estudou. Aí resolvemos criar o projeto e logo de início, Paulo, ele teve uma aceitação muito legal, assim, de tanto dos profissionais quanto dos jornalistas, então teve uma repercussão de mídia muito boa. Então a gente foi ali crescendo e o pessoal foi, né, no boca a boca indicando, não, então vai tirar a dor pro caçamba. Daí a gente criou um Instagram, então é tudo base no Instagram ali. Realmente a minha Porque, comunicação... na verdade, a proposta, o conceito é fantástico, né? É difícil não se sensibilizar, não é verdade? Isso, e daí no Instagram a gente conseguia ali informar o que a gente fazia, como a gente fazia, divulgar as peças. Então hoje continua, ainda não tenho site, realmente toda a minha comunicação ali é via Instagram e até hoje está funcionando bem. A gente já vai falar sobre isso. O que eu quero saber é o seguinte: se hoje eu entrasse no teu depósito e fosse catalogar os produtos, Ai, meu Deus. qual é o que tem mais quantidade? Qual é o produto que é mais doado? Eu recebo bastante cuba de banheiro. Sei. Cuba de, assim, e que eu recebo muito, é vaso sanitário, cuba de banheiro, porta, metais, mais ou menos, porque metal também tem um custo alto, então às vezes a pessoa acaba, né, reformou e vai dar para algum parente, mas eu acho que o que eu mais recebo são esses materiais. Ok. Sofá, cadeiras, aparece às vezes? Aparece, não tanto, mas aparece. Ok. Móvel planejado, hoje em dia a gente está se organizando, porque o móvel planejado eu preciso pelo menos entender ele antes, Ok. porque senão depois é muito difícil para eu montar sozinha. Então, mas a gente está se organizando e está recebendo também, porque também é uma coisa que tem um volume grande de descarte. Então, a primeira etapa de quem quer descartar, de quem quer desfazer, é fazer contato com o caçamba. Isso. Como que funciona para doar? A pessoa entra em contato com a gente via Instagram ou WhatsApp, manda foto daquele material, aí a gente faz uma curadoria, se aprovado, a gente combina um frete para eu retirar na tua casa. Ok. Então, nessa curadoria a gente entende se o material tá bom, se faz sentido pra gente, porque eu tento sempre deixar com um astral de coisas mais modernas, não ficar com muito ar de antiquário, assim, eu quero peças que sejam um pouco mais atuais. Então a gente faz essa curadoria, retira o material e levo lá para o meu depósito. Só para esclarecendo, são produtos que você traz para o teu depósito que depois vão para venda. Por isso a necessidade da curadoria. Isso, depois vão para venda, até porque eu tenho que buscar a peça e armazenar. Então eu tenho que entender também se eu vou conseguir encaixar aquela peça, né? Ok. Outra coisa, Marília, chegando no depósito, aí ele passa por algum processo de restauro, higienização, alguma coisa que você faz dessas peças? Isso, não? Quando chega a gente, né, dá uma limpada na peça, se tem alguma coisa que está danificada a gente tenta arrumar, às vezes o estofado não está legal, a gente manda no estofador, então dependendo da peça a gente tem ali um cuidado, a gente cataloga essa peça, a gente tira foto, tira as medidas, vê na internet mais ou menos o preço dela para eu conseguir precificar. E daí, dependendo da peça, eu jogo no Instagram. Não é toda a peça que eu tenho que está lá no Instagram. Ok. Mas, assim, as best-sellers, vamos dizer assim, eu acabo jogando lá até para chamar e para o público também entender o tipo de material que eu tenho que eu recebo. Tá. E suponhamos que você tenha uma, duas, meia dúzia de peças muito danificadas. Você tem um design de produtos que pudesse transformar numa outra finalidade? Então, isso é possível? Isso também é um outro braço que acabou nascendo, porque tinham materiais. Por exemplo, a gente recebeu uma vez uma doação grande de tecido, sobra de tecido. Okay. É difícil a pessoa olhar o tecido ali parado e ver um valor. Então a gente foi e mandou fazer capa de almofada, vendemos todas. Outra vez teve vidro, também vidro sozinho é difícil a pessoa entender ali aquele material, porque era de uma luminária.
mas Ok. quebrou ali o sistema e para fazer um novo era muito caro, a gente repaginou, aí chamamos no escritório, que fez um design e transformou Fez uma numa outra criação, peça. ok. Isso, também a minha mãe assinou uma linha de luminárias que também foram criadas a partir de sobra de mármore. Então, Ok. sobrou na marmoraria uns pedaços, nem eram tão pequenos, mas uns pedaços assim de mármore, Sim, e ela mas transformou numa peça. Mas você veja que o descarte e esse reaproveitamento, como ele vai se expandindo, né? Vai. Tanto que às vezes eu olho e falo, ai, será que eu pego esse material? Sei. Que às vezes é difícil de encaixar, né? Eu falo, vamos pegar, depois a gente pensa o que dá para criar. Então tem bastante frente aí para trabalhar. Uma outra coisa que eu acho também, que você comentou comigo, é que para quem está adquirindo, ela está vendo a peça, digamos assim, no todo, né? Ela não consegue, digamos, fazer uma composição, até porque tem mais design de interiores, né? Sim. Como que você lida com isso? Por exemplo, a pessoa vai lá para um determinado produto e muitas vezes ela não compõe com o ambiente dela, e ela não entende que ela pode, digamos, encontrar uma solução ali. Isso acontece? Acontece bastante. A gente tem alguns arquitetos ali que já são frequentes no caçamba, então às vezes ele indicam para o cliente, a pessoa já vem olhar. E o que eu acho importante hoje em dia, é uma tecla que a gente vem batendo ali dentro do caçamba, é inverter o formato de projetar. Então a gente projetou durante anos só a partir do imóvel ou daquele bem que a pessoa tem e quer levar para casa nova. Mas a gente faz o projeto e depois a gente vai atrás dos materiais. Eu entendo que hoje em dia a gente tem que projetar também a partir do que a gente tem. Ok. Então, por exemplo, você vai reformar a tua cozinha. Se você fizer um projeto e pensar que você tem uma bancada de 1,50 e você vai no caçamba, eu vou te falar, não, Paulo, eu só tenho de 1,20. Ok, então, Mas você consegue adaptar, entende? Então, assim, antes de projetar, por que você não vai lá no meu espaço, olha e fala, ó, eu quero fazer o projeto da minha cozinha a partir dessa bancada de 1,20. ok, perfeito. Então, é, assim, uma mudança de raciocínio em relação ao desenvolvimento de um projeto que vai agregar muito, porque a gente vai estar usando itens que já estão aqui, né? Que já estão disponíveis. A gente não vai colocar um novo material no mercado. Quer dizer, aí é uma questão de criatividade. Criatividade. Né? Eu quero voltar um pouquinho, Marília, você falou assim que os arquitetos também te apoiam. Em que sentido você fala isso? Porque eles indicam cliente, Ok. então eles propõem para o cliente, ó, vamos usar... Eu vi lá no caçamba esse revestimento. Não tenho para usar em todo o banheiro, mas vamos fazer só a parede do teu box. Então, assim, a criatividade, e daí por isso o arquiteto consegue ajudar muito, a criatividade você consegue, dentro ali do que eu tenho de material, fazer muita opção. Então, não tenho às vezes a bancada de mármore, mas eu tenho porcelanato, então vamos fazer de porcelanato. E eu acredito que você muitas vezes deve ter algumas peças de época, né? Você pode aparecer coisas assim muito interessantes que não existem mais no mercado, mas que têm um valor, né? Tem bastante também que aparece. Interessante. Então, vamos ver lá. A tua sugestão é, primeiro veja as peças e depois olhe o projeto. Depois projeto. É isso mesmo? Isso. Porque eu penso assim, ó, Paulo, a mesma coisa quando a gente vai num brechó de roupa. Você fez esse comparativo que eu achei ótimo. Não posso ir, e eu não deixo de ser um brechó da construção civil, eu não posso ir com a cabeça muito fechada num brechó, eu vou de peito aberto e pensando, o que eu vou encontrar lá, né? Tipo, se eu quero um vestido rosa com listrinha amarela, é muito difícil de encaixar. Mas assim, se eu vou de peito aberto, eu vou conseguir um bom produto, com uma pegada sustentável e com baita desconto. Olha, eu concordo com essa comparação com o brechó, porque isso já acontecia aqui. Eu já falei com a moça, com uma senhora que tem um brechó, triste, o brechó era fantástico. E eu passando, eu também vi uma capa de chuva que eu jamais teria. Mas ela era tão bonita que eu entrei, você entende? Então, assim, foi muito... É uma oportunidade. Foi coisa muito assim de ocasião. E eu vesti, nossa, essa peça foi feita para mim. Exato. Então, mas veja, eu tive que vê-la. Né? Teve que abrir a cabeça ali, né? Às vezes uma peça que você não pensava em ter no teu guarda-roupa, mas aí você passou e fez sentido para você. Ainda vou voltar para os arquitetos. Tá bom. Quando eles colocam uma peça no projeto deles, que eles estão tirando lá do caçamba, vamos falar em valores agora. Quais são os comparativos de valores, Marília? Um desconto bem agressivo, Paulo. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho... Vamos pensar em umas cubas em Corian, tá? Corian é um material super nobre. Tenho. Uma cuba média ali deve ser uns R$6.000. Okay. Eu vendo a 700. Nossa. Então tem bastante... Eu sempre coloco um preço assim bem atraente ali para o consumidor. Então, porta... Eu nem tenho ideia de quanto está uma porta hoje no mercado, mas eu diria uns R$700. Eu vendo porta a 300.
Então, assim, a pessoa consegue realmente economizar bastante comprando por ali, desde que ela venha de peito aberto. Exatamente. Bom, Marília, com esse valor que você arrecada, vamos primeiro falar do depósito, depois a gente vai para as feiras, tá? Uhum. Com esse valor que você arrecada, qual é o destino deles? Não, o valor que eu arrecado das vendas é Isso. para manutenção do projeto, né? Ok. Tem um custo com frete, eu tenho um custo para armazenar, tem Sim, funcionário. ok, tem o aluguel do Isso. depósito, tem o deslocamento, o Isso. teu tempo, ok. A minha doação que eu faço de social não é em valor, é em número de peças. Bom, vamos falar sobre isso então. Como que é a tua, digamos assim, contribuição social, doação social? Como que funciona? Isso, a gente faz a cada trimestre um bazar, Ok. e o bazar é 1 para 1. Então, o número de peças que eu vendo nesse bazar é depois o número de peças que eu vou doar para alguma instituição. Ok. Então, eu fiz bazar agora nesse mês e vendi 220 peças. Ok. Agora, eu vou doar para alguma instituição outras 220 peças. Então, Você está me dizendo que você tem 440 peças, é isso? para mais. É muito. Então, eu vou olhar agora no meu depósito, vou, né, junto com a instituição. Porta, precisa? Então, leva as portas. Armário, precisa? Leva o armário. Cortina, iluminação, Sei. cuba. Aí alguém da instituição vem até o Isso. depósito e faz a Alguma seleção do que ela quer. Isso. Quais são essas instituições? A gente já ajudou a instituição Sociedade Crescer, ONG Amigas da Mama, Instituto Amigo Animal e Moradas do Tempo. Ok. Então você chama e eles vêm e fazem Isso. a seleção que eles precisam. Isso, agora eu estou selecionando essa que eu vou doar agora, as 220 peças. Às vezes eu acabo fracionando em 2 instituições, porque às vezes também é um volume muito grande de material para uma só instituição, né? Então a gente às vezes fraciona também. Ainda no comercial, como é que você comercializa hoje as tuas peças? Hoje, você falou das redes sociais. Né? Isso, no Instagram, Instagram, WhatsApp e no bazar. O volume mais expressivo de vendas é realmente no bazar. No bazar, No quando bazar. você concentra, Isso. ok, e faz bastante barulho. Faço bastante barulho. Ok, mas se alguém quiser uma peça hoje, Instagram. Exato, hoje mesmo postei uma cuba. Você olhou ali, gostou, você me mandou uma mensagem, a gente combina ali por WhatsApp, faço a venda por ali, e daí Sei. toda sexta-feira pela manhã eu tô com o meu espaço aberto. O comprador tem que buscar. Tem que buscar. Daí você Ok. pode, na sexta, se por exemplo, assim, você também ficou inseguro de comprar ali vendo só na rede social, Só você quer imagem. ver pessoalmente. Dá para você ir lá também na sexta pela manhã, olhar a peça e ver se faz sentido para você. Bom, agora vamos pegar do início. A doação, só fazer o contato contigo, Só manda a imagem. manda imagem, aprovado, Ok. a gente manda retirar. Ok, e aí traz para o depósito. Traz para o depósito. E fica ali. Hoje, quanto você tem no depósito? Quantas peças você tem hoje? Essa Pode estimar, deve ser muitas. É que nessa venda foi expressiva desse bazar, mas eu devo ter ainda ali, acho que umas 1.500 peças. Nossa, muito. É porque tem peça que é pequena, né? Sei. Então tem espelhinho de tomada, Sei. tem bocal, tem... Sei, é um brechó mesmo. É um brechó. Para diferentes valores. Às vezes tem peça que é maior, né? Então um armário ocupa bastante espaço. Então, principalmente essas peças que ocupam um volume maior para armazenar, são as peças que eu tento vender ali mais rápido no Instagram, porque eu preciso também, meu espaço é pequeno, né? Então eu preciso também conseguir controlar, eu tenho que fazer todo esse controle entre o que eu recebo e o meu espaço. Sim, tem toda uma Uma contabilidade. gestão, aí, tem toda né? uma gestão. Exato. Os teus bazares são feitos, são frequentes, né? Isso. Quando o projeto nasceu, Paulo, a gente nasceu nesse formato de bazar. Quando veio a pandemia, a gente suspendeu e a gente abria com hora marcada. E aí, ano passado, que eu retomei a fazer os bazares. Então, e agora no começo do ano eu fiz agora um em março, o próximo eu acredito que eu vou fazer em junho. Então, a ideia é fazer um por trimestre o bazar, daí são 2 dias de bazar. E aí movimenta bastante, então eu também faço todo um trabalho antes do bazar para conseguir ter mais peças. Você precisa chamar peças, Para né? chamar peças, então aí a gente faz um barulho grande ali na data do bazar. Você falou que os arquitetos muitas vezes te ajudam, né, na venda, mas na captação eles ajudam também? Por exemplo, vocês estão trabalhando numa obra e dizem assim, olha, isso aqui a gente vai se desfazer porque não condiz com o projeto. Isso eles fazem também. Ajudam também. A gente já tem alguns arquitetos ali que já estão habituados
a doar. Uhum. Eu sinto, confesso, que ainda acho que é uma procura que está começando, eu acho que porque eu entendo que o dia a dia do arquiteto é muito corrido e, que nem eu expliquei, acho que exige um planejamento. Então, acho que é uma coisa que está começando a ficar um pouco mais comum, né, do arquiteto se organizar para doar. Então, antes de reformar, ele fala para o cliente, a gente vai tirar essa cozinha, vamos se organizar para doar para alguém, então seja para mim ou para outra instituição. Porque ele é uma peça-chave Exato. também, né? Marília, antes de entrar nos projetos para o futuro, eu preciso te fazer uma pergunta. Acontece também das pessoas, dos moradores, doarem peças novas ou seminovas? Acontece. Vem, às vezes a pessoa comprou, não encaixou no projeto dela, ou assim, comprou uma quantidade a mais, sobrou material, então tem peças que vêm novas. De loja vem bastante peça nova. A maioria até de loja, né, são peças novas. Então tem bastante material também que vem sem uso. Porque eu imagino que a pessoa comprou uma metragem acima do necessário, não vai ter nem onde guardar, né? Ou vai Então, às vezes também pensa assim, Paulo, a construtora entregou o apartamento, a pessoa vai integrar a sacada, a esquadria. Sei. Ou a porta. Ontem mesmo eu recebi uma doação enorme de portas novas, né, que era de uma incorporadora. Os clientes pediram para não instalar aquele material porque eles iam fazer com a marcenaria, seria uma porta específica. Ok. Então aquele material está novo, está empalado, Nossa, novinho. você está me falando assim de N situações em que as pessoas precisam se desfazer. Interessante. Tem bastante. Muito interessante. Escute, projetos para o futuro, o que você está imaginando? Os bazares, com essa frequência que você quer determinar, né? Eu estou agora mirando também sendo bem sincera com você, tudo que veio de doação, assim, hoje acabou vindo. Agora que eu estou me movimentando para ir atrás de outros materiais. Então, eu tenho pensado muito assim, a construtora, eles fazem os apartamentos decorados. O que acontece com aquilo depois? Então, assim, tem né, acho que a gente tem que entender também para onde está indo esse material, o que acontece. Então, tem um volume expressivo de empreendimentos que estão saindo, né? E eu não sei para onde que vão, o que acontece com esse material. Então, é uma coisa que eu estou mirando, tentando entender o que dá para ser feito. Tem outros materiais que a gente também, eu entendo que precisam de um olhar ali para a gente conseguir entender o que dá para fazer, por exemplo, marcenaria. Se você vai em qualquer marcenaria, eles têm muitos pedaços pequenos de MDF que sobram, e eles têm uma parede, às vezes, inteira de pedacinhos e não tem o que fazer com aquilo. Marmoraria também. Então, você fez ali, né, a bancada, sobrou um pedacinho de mármore, eles vão armazenando em caçambas e também aquele material fica perdido. Tem muito material aí para ser trabalhado. Então, minha ideia é conseguir cada vez mais antenar para ver o que está acontecendo com esses materiais e ver o que pode ser feito. Então, criar novas peças ou novas parcerias. Então, a ideia realmente é expandir o projeto. Você acha, aí você está no meio, você vai saber me dizer, que muitos apartamentos decorados com o intuito de vendas, né, de demonstração, de exposição e vendas, muitos deles acabam sendo desfeitos, é isso? Eu acho que quando o apartamento no próprio imóvel, eu acho que tem uma chance até maior de deixar ali e vender o próprio apartamento. Quando já é num vende decorado, de vendas, que acontece muito. Eu entendo que aquele material acaba sendo tirado, acho que eles armazenam, não acho que eles descartam, né? Mas fica um pouco extraviado, mas fica um pouco perdido, assim, o material ele acaba, né, ficando de lado. Então, isso acontece? Isso eu acredito que acontece. Tá. E a tua ideia talvez seja fazer, você pensa em trazer assim mais sofás, mais peças assim, mais mobiliário solto? Você já trabalha de certa forma, você pensa em trazer mesas, cadeiras? Penso em conseguir, às vezes, até criar, que nem eu te falei, por exemplo, eu vejo que o pessoal procura bastante móvel de banheiro pequeno. Às vezes eu recebo e não é tão pequeno, então às vezes não encaixa para a pessoa. E por que a gente não cria um móvel, então, a partir daquela sobra de MDF que está parado na marcenaria? Para atender casos muito específicos. Exato. Okay. Então, a ideia é praticamente linkar, né? Então, tem gente que está com o material parado, tem gente que está procurando ali um móvel e fazer essa ponte. E a vantagem de ter aí um preço bem acessível. Um preço bem acessível. Não é? Voltando para o futuro, você estava falando, então, que uma das ideias é você buscar pesquisar e descobrir aquilo que pode ser descartado e aquilo que pode ser reaproveitado. Exato. É isso? Uma ideia que eu tenho para o futuro, que às vezes me procuram também,
Eu acho que o e-commerce, por hora, eu sou resistente. Acho que a pessoa gosta de ver o produto e é difícil, né? O transporte, acho que ainda não faz sentido. Quando se fala em decoração, eu acho que a pessoa ainda quer sentir. Né? Mas um catálogo é uma coisa que eu tenho vontade de ter, como se fosse um site para pesquisa online de catálogo. Então, eu vou projetar o que ela tem, será lá de bancada para cozinha. O que ela tem de cuba de cozinha. Sei. Então, isso facilitaria a pessoa que às vezes não está com tempo ali para ir ou olhar pessoalmente, ela conseguiria ver de forma online. Você catalogaria no próprio site, isso. né? Mas é um plano para o futuro também. É, uma boa ideia. Eu acho ótimo. Quanto tempo você dedica da tua vida, do teu dia a dia, quanto tempo você dedica para o caçamba? Eu diria que hoje eu estou metade no escritório e metade no caçamba. Então, claro que depende muito da semana. Então, na semana do bazar é muito corrido, eu acabo focando mais no caçamba. Aí depois volta aquela avalanche de confusão de projeto. Então, eu diria que metade. Mas o bom, Paulo, é que como as duas coisas se encaixam, com certeza, se cruzam, então, com certeza. Eu vou numa loja ver um produto para um cliente, já aproveito, entendo se ele tem algum material que está parado. Então, aquele cafezinho que eu vou tomar, eu já otimizo, tanto para o escritório quanto para o caçamba. Não, tem que aproveitar o momento. Exato, então vou num evento de arquitetura, que sou convidada pelo escritório, já encontro outros profissionais, já converso do caçamba, então ou seja, você é a pessoa certa no lugar certo. É isso? Exato. Perfeito. Exato. Escute, gostei muito de conversar com você. Eu também. Muito obrigado. Obrigada você vai voltar aqui para falar da evolução do caçamba, que já está bem crescido já, Sim. Né? E vai crescer mais ainda. Com certeza. Então, espero te ver aqui novamente. Com certeza. Bom? Espero voltar aqui falando, Paulo, agora o meu depósito é 3 vezes maior, eu tenho um catálogo online. Mas quando eu te conheci, você já tinha saído da garagem da tua mãe, já estava numa garagem um pouquinho maior, né? E ali você ficou pouco tempo, né? Fiquei pouco tempo porque não tinha espaço, meu volume é expressivo. Veja que ontem eu fiz 5 fretes. Nossa. 5 fretes num dia, né? Eu tenho o meu dia do frete, que é quarta, então... Você concentra nesse dia. Eu concentro, A gente se organiza, né, para ter um dia ali do frete, ter um dia que a gente cataloga, um dia que a gente recebe, então tem toda uma organização. Ele funciona realmente como uma empresa, assim, né? Então exige todo um planejamento, uma gestão. Imagino. Mas ainda vou reforçar. Se eu quiser doar, qual é o caminho? Você manda achar a gente ali no Instagram, né, que é @caçambadobem. Você pode nos chamar ali por mensagem ou via WhatsApp. Ali logo no Instagram tem ali o nosso número, você consegue mandar foto do produto e falar, Marília, quero desapegar disso aqui. Sim. Eu desapego. Desapega, isso. Se faz sentido para você, a gente vai lá e retira. Mas lembra também que você pode olhar para comprar. Sim, não, exatamente. A primeira etapa seria isso, você captar, né? Isso. E a outra é comprar. É comprar. Vai por ali também. Vai por ali também. E quando você publica uma imagem, você já dá o valor? Já, a gente põe medidas e valor já do material. Daí a pessoa consegue olhar, encaixar, ver se faz sentido para ela. Né? Quantos seguidores você tem hoje no Caçamba? Bati semana passada 10 mil seguidores. Olha aí. Fantástico. E tudo orgânico, né? Tudo orgânico. Perfeito. Meus parabéns. Obrigada. Super boa ação. Gostei muito. Que bom. Eu já estava de olho nessa... Você já foi. Eu lembro que eu guardei um cartãozinho seu. Eu disse assim, poxa, isso aqui é muito legal, eu preciso divulgar. É uma ideia que teve, nem te falei, uma aceitação muito boa assim, de todo mundo e eu entendo que é o futuro. Né? Se a gente olhar, eu acho que na construção civil a gente está engatinhando, mas veja na parte de roupa, o futuro. Mas faz todo sentido. Exatamente, a parte de roupa é uma coisa assim fantástica, faz todo sentido. Obrigado. Obrigada a você. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomad Soluções de Madeira, a IG Engenharia Arquitetônica Sustentável, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, agradecer a nossa equipe de produção, LFD Produções. Lembre de curtir, comentar, compartilhar, inscreva-se no nosso canal e nos vemos na próxima semana. Até lá!